Muito boa noite, você está no Ecoconsciência Especial, um programa dedicado à discussão do PL 2159 de 2021, o PL da devastação. Esse processo de discussão está se dando aqui, no Centro de Ciências Biológicas, e ele vai contar com todo esse abraço institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. E para apresentar o dia de hoje, a gente conta com o professor Alberto Lindner, que vai fazer as honras e vai fazer a apresentação dos nossos convidados e o processo institucional. Muito bem-vindo, continue com a gente, a noite promete. Paulo, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Alberto Lindner, eu venho para a questão de comunicação aqui no CCB, estou voltando aí um dia passado com questões pessoais, e agradeço a presença da galera que está online e também para a galera que está aqui no presencial, professores, aí, vários alunos, aí, isso aqui é bem importante a gente ter essa discussão na noite de hoje. O nosso terceiro seminário da série de seminários que nós que a gente começou este ano. E lembrem de seguir também o ccb.ufsc, alguma coisa ali para nos checar, só se mesmo. Que lá a gente tem várias informações sobre o Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? É o nosso aí veículo de comunicação, onde a gente tem esses redondos aí, cerca de, desde o começo do ano, mais ou menos uma por mês. E na noite de hoje, né, nós temos a discussão do importantíssimo PL 2159, que está causando aí toda essa discussão que afeta diretamente a vida do biólogo, da bióloga, dos futuros biólogos e das futuras biólogas, né, tanto no mercado de trabalho, quanto, evidentemente, também a questão ambiental, que é a principal preocupação. Para falar sobre esse tema, nós temos três convidados, nosso querido Paulo. Você me convidar, nosso querido Paulo Horta, aqui da Biologia, professora Carolina de Anjos Bahia, diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma salva de palmas para ela. E o nosso João de Deus Medeiros, que é o nosso presidente do CR Bio 9, correto? Perfeito. E está aqui com a gente também para discutir essa questão ambiental importante e como a questão do mercado de trabalho de biólogos. Sem mais delongas, né, eu vou fazer a meditação aqui do nosso encontro, juntamente com o Paulo Horta também, e passo a palavra, então, à nossa querida Carolina. Muito obrigado pela presença na noite de hoje. Boa noite a todas e a todos. Gostaria inicialmente de agradecer, gente, o convite. Agradecer aqui o... Alô? Pronto, agora foi. Agradecer o convite formulado aqui pelo meu querido professor Paulo Horta, que já conheço de longa data, admiro a trajetória, o trabalho. Cumprimentar aqui também o meu parceiro aqui de mesa, o professor João de Deus, que tenho a grata satisfação de conhecer hoje, apesar do sobrenome igual, né, impossível parentesco. Cumprimentar a professora Denise, que representa a direção do CCB, o Alberto, responsável aqui pela mediação da mesa. Cumprimentar também o meu queridíssimo professor Sérgio Petas, meu colega, diretor do CTC, parceiro de grandes lutas aqui também na universidade, e cumprimentar essa plateia, os alunos também, né, que acompanham aqui esse debate, e também os telespectadores que estão assistindo de casa. Você vai passando para mim, professor Paulo? Bom, posso? Bom, eu acho que caiu de novo. Agora foi. Então, eu acho muito simbólico, né, hoje, no Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente fazer essa discussão. Eu costumo brincar dizendo que a minha disciplina, né, eu sou professora de Direito Ambiental há muito tempo, ela está prestes a virar uma história do direito, infelizmente. Né? Então, realmente, esse projeto de lei, ele traz um retrocesso muito importante para a matéria ambiental. Eu costumo dizer que o licenciamento ambiental é a última barricada que nós temos realmente para proteger o meio ambiente. Né? E da forma como o projeto está concebido, a gente tem que lembrar que houve a aprovação no dia 21 de maio, agora recente, né, com uma ampla margem de votos aqui favoráveis a esse projeto. Mas para discutir um pouco melhor e aprofundar o debate aqui do projeto, eu vou voltar um pouco ao texto constitucional da nossa Constituição Federal de 88, essa que foi considerada a Constituição Cidadã e que traz
um capítulo muito avançado na proteção do meio ambiente. Então, a gente tem que lembrar que essa proteção está concentrada no artigo 225 do texto constitucional, que tem aqui um belo enunciado, um professor de direito ambiental, sem esse enunciado de cor, né? Então, está inscrito que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Então, esse artigo ele vem de maneira muito pioneira e avançada, primeiro, afirmar o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, né? E hoje a gente já tem esse entendimento consolidado, né? Não só por conta da relação que ele guarda com a própria base de sustentação da vida, a própria qualidade de vida de uma maneira geral, mas com o direito autônomo que ele é, né? Ele tem um caráter difuso, porque ele pertence a toda a coletividade determinada. Então, a gente consegue aqui identificar de maneira precisa quem são os titulares desse direito, né? Ele pertence a toda a coletividade determinada. Assim. Está com um pouquinho de uma contada. Vamos lá, agora explicar. E ali, o texto constitucional também afirma de maneira muito avançada que esse direito, que o dever de proteger o meio ambiente, ele está submetido aqui a essa corresponsabilidade. Então, é dever tanto do poder público quanto da coletividade fazer a proteção desse bem. E aí, sendo considerado como direito fundamental, nós vamos ver que dessa qualificação enquanto direito fundamental vão surgir deveres fundamentais que a nossa Constituição dirige também aqui ao poder público, né? Então, passando aí para o próximo slide, professor Paulo. Tá. Então, a gente vai ver ali no parágrafo primeiro a missão, né, os deveres de proteção, isso aqui é os que tem mais a ver com o tema, né? Então, a gente vai ver que o parágrafo primeiro vai incumbir ao poder público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas também. O dever de preservar esses processos ecológicos é um dever claramente previsto aqui no texto constitucional. No inciso 4, ele consagra aqui o dever de exigência do estudo prévio de impacto ambiental, né? Então, ele diz que deve também o poder público exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora significativa da degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará por publicidade, né? Então, lembrando, de acordo com a legislação, a exigência do licenciamento se dá quando a atividade de empreendimento for potencialmente causador de degradação e se esse potencial, né, ele for potencial, né, que como o texto constitucional fala, né, quando for de significativa degradação, então tem essa palavra, que, enfim, é o diferencial. Além do licenciamento, também vai ser necessário o estudo prévio de impacto ambiental. O inciso 5 também nos interessa mais de perto, porque ele traz o dever de controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a qualidade da vida, para a qualidade da vida e o meio ambiente. Então, esses dispositivos, de maneira muito clara, estabelecem aqui para o poder público esse dever geral de proteção do meio ambiente de maneira genérica, né? Pode passar. Então, agora mais especificamente para o tema do licenciamento, a gente tem que lembrar que o licenciamento ambiental ele é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, essa lei que é tão fundamental para o direito ambiental de maneira geral, né, que traz essas linhas mestras, né, depois do texto constitucional é a nossa lei mais importante, é uma lei de 1981, mas uma lei também considerada bastante avançada. Então, ela já trazia lá no artigo 9, inciso 4, né, que, na verdade, a previsão, então, do licenciamento ambiental como instrumento da política. A definição do licenciamento, por sua vez, está prevista na Resolução 237 de 97 do CONAMA, né? Essa que foi a primeira resolução a trazer um detalhamento maior e de definir o próprio instrumento do licenciamento ambiental. Então, a gente vai ver no artigo 1º, inciso 1º da resolução, que o licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, é esse dispositivo que vai trazer também de maneira clara, né, qual é a hipótese de cabimento do licenciamento ambiental, exigindo, então, esse potencial degradador. Tranquilo, pessoal? E aí a gente vai ver que, na classificação de entidades da tutela administrativa, o licenciamento ele se insere como uma tutela preventiva na esfera administrativa do meio ambiente, porque exatamente ele tem esse objetivo de evitar, prevenir a ocorrência do dano ambiental. Pode passar. Bom, e aí a gente tem que dar uma olhada no nosso contexto, né, pessoal? E, aliás, quando a gente faz esse aprofundamento e nos situamos em que contexto nós estamos, todo esse processo de alteração da legislação ambiental, para quem tem a mínima sensibilidade ecológica, ele é totalmente compreensível. Então, a gente tem que observar que a gente vive hoje uma situação clara de emergência climática, né? Então, vamos ter autores que falam na existência do antropoceno, outros que já avançam, falam que, na verdade, seria o capitoloceno, mas é fato que hoje as nossas condições climáticas elas são terríveis para a própria manutenção, né, da sociedade humana no planeta Terra, de uma maneira geral. Né? E eu costumo dizer também para os meus alunos que o que está em questão aqui não é se o planeta vai sobreviver ou não. Ele vai continuar. O que está em questão aqui é a nossa possibilidade ou não de continuar enquanto humanidade sobrevivendo nesse planeta. E aí a gente vai observar realmente que dentro do contexto do antropoceno, por conta da ultrapassagem dos chamados limites biofísicos planetários, né, a gente ingressa em um momento de mudanças climáticas, né, que colocam em risco a nossa própria sobrevivência, e é realmente a grande aposta que a gente tem para continuar a sobreviver ao resgate das condições que marcaram o Holoceno, né, que seria a fase anterior. Então, aqui a gente vai ver que a gente teve um aumento geral na temperatura terrestre de 1,1% depois da Revolução Industrial, e realmente, assim, para que a gente consiga sobreviver para que seja possível a nossa sobrevivência em condições razoáveis, é necessário que essa temperatura ela não ultrapasse o limite de 1,5%, 1,5 graus Celsius. Só que o que a gente vai observar? Vamos lá? Se a gente continuar nesse mesmo cenário, nessa mesma toada, é possível que no final do século a nossa temperatura chegue a 4,4 graus Celsius. E alcançando esse patamar, realmente os efeitos que nós vamos ter no planeta Terra serão efeitos catastróficos. Né? Então, por isso que a gente vai observar, então, vários autores já dizendo que a gente vive hoje, de fato, uma situação que seria um estado de emergência climática. Pode passar. E a gente vai ver que esse cenário todo, alarmante, ele se agrava ainda mais no contexto que nós vivenciamos hoje também, né, para alguns autores, usando aqui o IPEC, que é um dos autores que a gente usa muito no grupo de pesquisa, do GPDA, que seria um momento, então, da sociedade de risco. O que a gente vai observar, então, que marca esse novo momento da sociedade, né? A gente vai observar que o próprio sucesso da sociedade industrial, a própria industrialização, vai nos colocar realmente nesse ponto que nós encontramos. E a gente vai ver que os riscos dessa sociedade, eles são praticamente diferentes dos riscos que marcaram a sociedade industrial. Porque eles são globais. Então, hoje, uma interferência que a gente tem em um determinado estado, a gente não tem condições de prever, né, quais são os efeitos que estados, inclusive, longínquos, vão suportar por conta dessa intervenção. A gente observa, né, que o meio ambiente ele não obedece fronteiras políticas e geográficas. Né? Eles são invisíveis, diferente do que acontece com os riscos industriais. Então, por exemplo, né, os riscos gerados pelos transgênicos, pela exposição que nós temos também, enfim, aos diversos níveis de radiação. Então, são exposições, são ameaças que elas não são perceptíveis no sentido do mundo, são marcadas por essa invisibilidade. E tudo isso gera um cenário também de hipercomplexidade causal, de dificuldade também de identificar o próprio nexo de causalidade entre a danosidade ambiental e essas ações. Uma outra questão também que a gente observa é a projeção do tempo, porque muitas vezes a intervenção só vai gerar consequências visíveis 30, 40 anos depois. Ou seja, estamos num cenário de muita incerteza e de muitas dificuldades aqui. Pode passar adiante, professor Paulo. Aqui nós temos alguns cenários, né, da tragédia do ano passado, no Rio Grande do Sul. Né? Então, quando todos nós ficamos completamente atônitos, né, com os efeitos realmente das chuvas que foram concentradas ali nos meses de maio, de abril e maio, né, do ano passado. Pode passar.
E aí a gente teve, então, um grande desastre aqui no Brasil, né? Foram 184 mortos e até hoje 25 desaparecidos. Só que o que a gente observa, gente, passado quase um ano dessa tragédia, um pouco mais de um ano, o que a gente observa? O Congresso Nacional conta hoje com 25 projetos de lei antiambientais, né? Então, deles, a gente tem o 2159, que é o papo da nossa discussão hoje, que flexibiliza o licenciamento ambiental, mas temos outros projetos, como 5028, que exige a necessidade de pré-mineralização para a criação de unidades de conservação. Nós temos o PL 3334 de 2023, que reduz a reserva legal da região amazônica de 80% para 50%. No Rio Grande do Sul, que foi o estado afetado por essa tragédia, né, pouco tempo antes da tragédia, nós tivemos a diminuição da representatividade no Conselho Estadual de Meio Ambiente e também a destruição do Código Ambiental do Estado Gaúcho. E aí, o que a gente observa em relação ao procedimento de licenciamento em geral? Não é algo que acontece a partir de 2021. Tá? Infelizmente, não é um cenário recente. A gente observa que há pouco mais de 10 anos, esse processo de cancelamento da legislação ambiental já teve início nos estados. Então, aqui nos idos de 2017, 2016, eu fazia parte, né, eu era consultora do órgão de recursos hídricos do estado da Bahia. E na Bahia a gente tinha um órgão de gestão de recursos hídricos bastante avançado. Então, naquele período, eu fiz uma resistência enorme à criação de um instituto, né, que foi pensado ali durante aquele período, e a gente estava no processo de alteração da legislação ambiental no estado da Bahia. Eu estou me referindo aqui ao Instituto do TCRA. Tá? Esse é o antecedente inicial do que a gente chama hoje de LAR, tá? Que é a licença, né, enfim, para adesão e compromisso, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dela. Mas naquele período, então, já tinha havido a mudança na legislação do estado da Bahia, até onde eu sei, foi o primeiro estado, né, foi uma criação baiana, chamada TSRA, que previa essa autodeclaração para licenciar as atividades, enfim, o instrumento definia como aquela de poluição difusa. E eu me lembro das questões que eu trazia exatamente. Que tipo de poluição vocês vão usar como poluição difusa? Quer dizer, era um instrumento que não tinha uma definição muito clara do cabimento. Legal, que era para regulamentar as atividades que eram exercidas no meio rural, né? Mas, enfim, a gente já tinha ali uma porta clara, aberta aqui contra o licenciamento ambiental. Mais adiante, a gente vai ver os estados seguindo o mesmo caminho, né? Nesse mesmo período, a gente teve a legislação do Mato Grosso do Sul, também seguindo a mesma toada, Minas Gerais, né? E hoje a gente vai ver que grande parte dos estados brasileiros adotam-se na totalidade a figura da LAR, né? Que é a licença, enfim, por termo de compromisso. Pode passar. E aí chegamos, então, pessoal, no projeto de lei 2159 de 2021. Esse projeto que é conhecido, então, né, como o PL da devastação, também conhecido, apelidado como a boiada das boiadas, né? E a gente vai ver que, na verdade, ele surge ali nos idos de 2021 com esse objetivo de unificar e simplificar as regras do licenciamento ambiental. Então, já é um processo que nós, do direito ambiental, a gente está bem acompanhando, né, com bastante preocupação. E nos salta aos olhos, né, nos impacta também perceber, meus caros, que o projeto ele foi aprovado no Senado com 54 votos favoráveis e apenas 13 votos contrários. Então, a gente pensa, será que ninguém lembra do que aconteceu no ano passado? Será que ninguém lembra do projeto de Mariana e do Madinho? Né? Será que as pessoas não têm memória? Né? Enfim. Então, a gente vai ver que alguns retrocessos trazidos por esse PL. Aí eu vou falar de maneira mais sintética, porque eu gostaria de ouvir também o professor João de Deus. Então, o primeiro retrocesso, ele não define as atividades sujeitas a licenciamento ambiental. Então, diferente do que acontece, né? Enfim, na resolução 237, na legislação estadual, em que a gente tem um rol das atividades que são submetidas ao licenciamento, claro que não é um rol taxativo exaustivo. Esse PL não traz uma lista de atividades, deixando para os estados e municípios fazerem essa fixação. Pode passar, professor. Cria a chamada licença ambiental única. Né? Então, aqui vocês sabem que hoje, a nível federal, nós temos 3 licenças que seguem, são concedidas sucessivamente, em regra. Né? Então, primeiro nós temos a licença prévia, que é a licença mais importante, né, para nós do direito ambiental.
porque é aquela que realmente vai analisar a viabilidade ambiental do empreendimento, né? Vai estudar também a localização daquele empreendimento e vai estabelecer os condicionantes que devem ser seguidos para as etapas anteriores. Então, a licença que é concedida ainda na fase do projeto. A segunda licença é a licença de instalação. Então, seria uma outra etapa, em que os olhos então, do órgão licenciador vão se voltar agora para essa instalação do empreendimento. E, claro, que ela só pode ser concedida se as condições estabelecidas na fase anterior estiverem sendo cumpridas. E aí, por fim, nós temos a licença de funcionamento. Então, a gente observa que o nosso sistema está estruturado de forma escalonada, de maneira a permitir que haja um controle efetivo, que haja verificação das condições, que se avalie efetivamente a segurança dessas instalações antes, né, da atividade ou do início. Então, vejo que esse projeto tem essa licença ambiental única. Então, agora a gente não precisa de 3 licenças. Basta uma licença só. Né? Então, essa LAU, né, ela testa em única etapa a viabilidade da instalação, da ampliação, da operação da atividade do empreendimento, aprova a realização de controle e monitoramento ambiental e estabelece condições ambientais para a sua instalação e operação, e, quando necessário, para a sua desativação. Então, vejam que nós temos aqui muita pressa e muita flexibilização na concessão desse licenciamento, o que, por si só, se só houvesse essa mudança, já seria extremamente preocupante. Mas não, o projeto não para por aí. Tá? Introduz a chamada licença ambiental especial, a LAE, que vai ser prevista aqui para acelerar também ainda mais o processo de licenciamento para projetos considerados prioritários, estratégicos para o governo federal. E é lógico que a exploração agora, né, da Foz do Amazonas está na mira também, né, desses legisladores, nessa pressa, né, foi uma sugestão que veio agora do Senado, né, do presidente da Casa, foi ele que sugeriu a introdução dessa licença. Inclui mineração de grande porte e alto risco na lei geral do licenciamento, fugindo também a uma regra que nós temos de submeter esse licenciamento, que, em razão realmente da gravidade, do grande potencial de risco, né, ele é submetido a regras próprias. Na apresentação que houve na Câmara dos Deputados, tinha havido essa exclusão, e agora o Senado ele insere novamente o licenciamento aqui dentro desse PL. Pode passar. Expande a licença por adesão e compromisso à LAC, violando, inclusive, gente, decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Nós tivemos uma ADI, está no slide aqui também, lendo mais rápido, mas, enfim, depois eu disponibilizo o material para vocês, mas uma ação direta de constitucionalidade que foi julgada em 2022, ela considerou, né, que não era constitucional a concessão da LAC para empreendimentos de médio porte. Tá? E aí, o que acontece? A boiada das boiadas, vamos inserir o médio porte aqui também, dentro da LAC. São critérios técnicos em geral, né? Os anexos das resoluções que estabelecem o licenciamento é que vão trazer realmente esses critérios de definição. Né? Para o Maggi Mariana, eu não me lembro se era médio porte. Você lembra, professor? Era médio? E aí, o que a gente vai observar, então? Ó, gente, então, o que acontece? Né? Então, os estudiosos se preocupam com essa ampliação da LAC, por quê? Porque 90% dos empreendimentos no Brasil, de acordo com esses dados, eles se enquadram aqui no médio porte. Tá? E aí, o que vai acontecer? Né? Inclusive, a maior parte das licenças de mineração estão aqui dentro dessa categoria. Então, não haverá mais avaliação prévia dos impactos ambientais, análise de alternativas técnicas e locacionais, que são etapas fundamentais para o licenciamento ambiental. O PL retira atribuições técnicas e normativas de órgãos colegiados do Sistema Nacional de Meio Ambiente, como os conselhos, né, o CONAMA, eles perdem atribuições aqui também, de acordo com a redação do PL. Ele vai diminuir também a participação social, reduzir essas etapas em que essa participação é possível. E no texto do PL também só é possível haver muita audiência pública, né, o que também vai mitigar esse princípio tão importante que a gente tem do direito ambiental, que é o princípio da participação popular. Ele dificulta o licenciamento também de outros procedimentos administrativos ambientais fundamentais, né, como a concessão da outorga de água, também a autorização de uso do solo. Né, esses procedimentos eles precisam ser casados para que a gente tenha realmente
uma visão melhor a respeito dos riscos que os empreendimentos eles vão gerar. Então, essa desvinculação também é algo muito, muito possível, né, para o desenvolvimento dessa variação. E a gente vai ver que os empreendimentos em áreas de comunidades tradicionais ainda não formalizadas serão desconsiderados. Né? Então, esse é um problema gravíssimo que nós temos, porque grande parte das terras indígenas, boa parte das populações quilombolas, elas ainda não estão formalizadas. Né? Então, elas vão ser ignoradas dentro do processo de licenciamento ambiental. Aí eu trouxe aqui um dado, no dia 26 de maio, ou seja, 5 dias depois da aprovação do PL, a ONU enviou uma carta ao governo brasileiro, né, assinada por vários órgãos, né, que compõem ali a ONU. Então, nessa carta, já chama atenção, a ONU já chama atenção para graves prejuízos que esse projeto ele vai trazer aqui no Brasil. Então, danos graves e irreversíveis ao meio ambiente, agravando a tripla crise planetária, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, poluição tóxica, impactos graves sobre o meio ambiente, comprometendo a água limpa, a água sustentável, saudável, alimentos produzidos de forma sustentável, ecossistemas, biodiversidade, ambientes não tóxicos. Eu acho que tem mais um agora. Então, o risco do projeto de lei provocar a adoção de normas locais e municipais que comprometam a coordenação a nível nacional. Além disso, da forma como está, sem essa coordenação nacional, é muito provável que exista aqui uma certa disputa entre municípios e estados para atrair um investimento com normas ambientais menos protetivas, né? Risco para os povos originários e quilombolas, né? Então, é um dado preocupante, 32,6% das terras indígenas, e pior ainda, com relação aos quilombolas, 80,1% das terras quilombolas ainda não foram oficializadas. E a desvinculação da licença ambiental da outorga de uso de água e do solo gera esse risco grave, como eu falei, porque a gente não vai ter avaliação, por exemplo, do impacto, né, do empreendimento em termos de recursos hídricos. A gente não vai ter certeza de que a localização do empreendimento está de acordo, né, com a lei de uso do solo daquele município. Então, vejam que é algo gravíssimo aqui também, que está em marcha. Tá? Então, acho que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto universidade, enquanto intelectuais, a gente precisa se posicionar com firmeza, né, contra esse projeto de lei. A gente observa uma movimentação também, não só a nível internacional, alguns artistas também se movimentando aqui contra esse projeto. Acho fundamental que a gente, enfim, faça uma mobilização social importante, porque a hora de deter realmente esse processo é agora. Muito obrigada, pessoal. Professora Carolina, muito obrigado. Obrigado novamente a todos pela presença, fantástica apresentação. Só para tirar uma dúvida, a gente vai deixar perguntas para o final, tá? Então, a gente vai ter bastante tempo e um dos objetivos da noite de hoje é bater, obviamente, esse papo aí com os nossos apresentadores, tá? Então, terminando aqui a apresentação do nosso querido João de Deus Medeiros, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Temos até às 19h30. Fechou. Tá? Continuamos aqui. Então, passo a palavra, sem mais delongas, para o nosso querido João de Deus Medeiros, nosso presidente do CRMil 9. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite todos. Parabéns à professora Carolina pela apresentação belíssima. Né? Nossos colegas são professores aqui, Cláudia, Luiz, Sérgio, Paulo. Né? Uma satisfação aqui com vocês e com o público aí que está nos acompanhando para falar um pouco sobre a tramitação desse projeto de lei. E, inicialmente, já chama a atenção, né, que a gente tem que ter claro que esse é um processo de discussão eminentemente política. E nós estamos falando de uma discussão política sobre um instrumento particularmente importante da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi instituído em 1981 com a Lei 6938. E aqui, para nós biólogos, né, tem um histórico bastante interessante. A 6938 foi uma norma legal instituída num período de exceção, graças a um esforço bastante intenso, né, do biólogo, Dr. Paulo Nogueira Neto, que à época estava na Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. E é importante a gente destacar isso, porque a Lei 938 não foi só uma lei moderna para a época, sobre vários aspectos, inclusive ela se antecipa à disposição do artigo 225 da Constituição.
Fundamentalmente, é importante que a gente tenha claro, né, que a instituição do estudo prévio de impacto ambiental, da avaliação do impacto, como condição para o Estado licenciar uma atividade, foi uma inovação extremamente importante e ela criou um novo paradigma. E a sociedade brasileira, até então, ela vivia um momento em que todos esses empreendimentos não tinham essa avaliação e eles eram implantados única e exclusivamente a partir da avaliação do empreendedor e, obviamente, em cima da sua perspectiva de obtenção de lucro, né? Óbvio que muitos desses empreendimentos geravam prejuízos sociais e ambientais enormes e esses prejuízos rapidamente eram socializados, né? A 6938, trazendo esses instrumentos, ele muda drasticamente isso, né? Para nós, biólogos, também é importante destacar isso, né? Ele abre um campo de trabalho extremamente amplo, que até então a gente não tinha, né? Que é a participação dos biólogos nesses estudos multidisciplinares para fazer essa avaliação prévia e gerar os insumos para que o Estado possa decidir se aquele empreendimento pode ser implantado ou não. E por isso a importância, né, desse sistema trifásico, em que você tem uma licença prévia, né, você tem uma licença de instalação, e só no final a possibilidade de ter a licença de operação, que é a licença que vai efetivamente permitir que aquele empreendimento comece a operar. Então, essas três fases elas são importantes, porque nesse período o órgão ambiental pode ter novos insumos, novas informações, que poderão, inclusive, suscitar a rejeição da licença de operação, né? O fato concreto é que tudo isso está sendo solapado, né? Assim, de forma bem objetiva. Se prosperar esse texto que foi aprovado na Câmara e no Senado, o texto que nós temos hoje, basicamente todo esse processo, e aí o importante princípio, que é o princípio da precaução, nós estaríamos abrindo. Isso significa um retrocesso inadmissível, né? Considerando principalmente todo o conhecimento que nós temos, tá, sobre a magnitude de impactos que um determinado empreendimento pode trazer, mas também fundamentalmente por isso que a professora Carolina colocou, nós hoje vivemos uma crise planetária sem precedentes que exige da sociedade um posicionamento que seria diametralmente oposto a isso que estão propondo os nossos parlamentares, que fizeram os nossos deputados aqui em Santa Catarina com a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Então, é importante que a gente fique atento para isso, porque existe um movimento político amplo de desmonte de vários instrumentos de proteção ambiental que foram puramente elaborados e conseguidos pela sociedade nesses últimos 40 anos, né? O plano diretor aqui de Florianópolis, recentemente aprovado, são 2 anos atrás, é um outro afronto, né? Para vocês terem uma ideia, o artigo 2º do plano diretor define que o urbanismo em Florianópolis é balizado pela lei de liberdade econômica, não mais pelo Estatuto da Cidade. Veja, isso não é uma projeção, uma divagação dos nomes, está escrito no artigo 2º do plano diretor da cidade de Florianópolis. Bom, eu fiquei, Paulo, mas com a intenção de fazer, pode até passar direto, que muitas dessas coisas a Carolina já. Aqui só parar um pouquinho para marcar aqui o nome dos 13 senadores que votaram contra esse PL, né? A Carolina já colocou, e aqui só destacando, não tem nenhum nome do senador catarinense. Os nossos 3 senadores catarinenses estão lá como ferrenhos defensores dessa máquina de destruição ambiental. Seguinte, pode passar rápido. Bom, agropecuária, atividades militares, atividades ditas de emergência, atividades de infraestrutura, são todas as atividades que, pelo PL, deixariam de ter exigência de licenciamento ambiental. E, como a Carolina já mencionou, atividades não listadas, né? O PL ainda deixa essa margem para que estados e municípios ampliem esse rol, o que gera, né, e aí uma contradição tremenda, porque eles dizem que é preciso fazer esse processo para garantir segurança jurídica. O efeito é o contrário, né? Além desse risco de uma competição absurda entre municípios
né, que vão flexibilizar mais exigências para atrair investimentos, nós temos ainda essa insegurança da indefinição do que é médio impacto, do que é baixo impacto, do que é licenciável ou não, e os municípios e estados poderão fazer a definição dessa listagem. Seguinte, Paulo, nós tivemos uma manifestação da ABEMA, né? Isso no início do ano. A ABEMA é a Associação Brasileira dos Órgãos de Meio Ambiente Estaduais, né? Todos os secretários de Meio Ambiente dos 17 estados da Mata Atlântica encaminharam para o senhor Rui Costa esse ofício, solicitando mudança na legislação para retirar a exigência que está na lei da Mata Atlântica de que o IBAMA seja consultado previamente nos casos de autorização da supressão de Mata Atlântica superior a 3 hectares em área urbana e 50 hectares em área rural. Então, para os secretários de Estado, mesmo da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do planeta, ouvir o IBAMA nesses casos excepcionais de autorização de remanescentes é uma afronta à autonomia dos estados, é um absurdo, e aí fizeram esse ofício com todos os 17 assinando, inclusive o nosso aqui de Santa Catarina, o Guilherme Dalla Costa. Seguinte, por que eu estou chamando a atenção? Quando passou na Comissão de Meio Ambiente, o PL 2159, e aqui um outro parênteses, né? No dia 20 de maio, esse projeto de lei ele passou na Comissão de Meio Ambiente de manhã, foi aprovado, com uma série de emendas aprovadas, uma delas é essa emenda 102, e atendeu aquela demanda da ABEMA. E ele muda, entre outras coisas, ele elimina os parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Lei 11.428, que é a Lei da Mata Atlântica. Quem apresentou essa emenda? O senador Jaime Campos, que é da União do Mato Grosso, estado que nem tem Mata Atlântica, né? Mas aí, obviamente, essa pressão e essa articulação política é feita exatamente para isso. Ele apresenta essa emenda, não vai ter crítica nenhuma, porque no estado dele isso aí não é indiferente, né? Os senadores dos estados de Mata Atlântica não se comprometem e o negócio é aprovado rapidamente. À tarde, passa na Comissão de Agricultura. Então, veja, um projeto dessa magnitude, que estava tramitando desde 2004, ele passa em 2 comissões em um único dia. E no dia seguinte é pautado para ser votado no plenário. E é votado, né? Seguinte, Paulo, eu vou citar para vocês aqui rapidamente as principais emendas que apareceram no Senado, né? E, na minha avaliação, indicam assim, os pontos mais críticos. A primeira é essa emenda que trata do licenciamento ambiental especial. A Carolina já mencionou, mas eu queria só chamar a atenção para vocês o seguinte: esse é uma emenda apresentada pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que é do Amapá, né? E que é basicamente uma emenda sobre momento, né? Para autorização da exploração de petróleo na foz do Amazonas, e foi fruto de uma negociação também com a base do governo, que festejou essa emenda, né? E aí o próprio ministro Renan Filho, né, chegou a se pronunciar dizendo que essa emenda era um presente ao presidente Lula, que com ela vários empreendimentos estratégicos e importantes para o governo federal seriam destravados, né? Então, essa licença ambiental especial é uma licença que ela vai ser quase que automática. São para aqueles empreendimentos estratégicos do governo federal, e quem vai licenciar é o próprio Conselho do Governo Federal, num prazo máximo de 1 ano. Tem que ser rápida também, né? Seguinte, vamos lá, Paulo. A emenda 6, né? Ela, veja, a emenda faz um texto que diz que, mesmo no caso de toda essa flexibilização, né, com a licença para design de compromisso, com a licença ambiental especial, mesmo assim, aquelas condicionantes que são apresentadas no licenciamento ambiental, ela poderá ser contemplada, não é mais uma exigência ter condicionante. Pode ter, como pode não ter. E quando que terá?
quando o empreendedor requer. É para rir, né? Assim, se não fosse trágico, seria como? É difícil até da gente imaginar, né? Sutileza de crueldade. Chega a ser cruel. Vamos ver. O outro, a emenda 8, né? Que é aquela que os empreendimentos caracterizados, né? De médio, baixo ou médio potencial poluidor, né? Ela poderá ser renovada automaticamente, sem necessidade de análise, e a partir de declaração eletrônica do empreendedor. Então, o cara, ele se autolicencia e ele já tem garantido que ele também vai ser o responsável por renovar automaticamente a licença dele. Então, assim, por isso, a licença ela passa a ser uma mera figura de linguagem. Uma coisa que a efetividade desse instrumento ficou completamente derrubada. Né? Porque o empreendedor é que vai se autolicenciar, ele entra na internet e declara: eu quero fazer esse empreendimento, eu avalio que vai ter esse impacto, eu vou plantar 2 mudas ali no quintal da minha sogra, e isso. Eu também não quero condicionante nenhum, eu quero um condicionante que eu vou pintar a escola do meu filho. Tá bom, ele que vai definir o que ele quer, o que ele não quer, e isso sai automático. Mas tem coisa pior, vamos adiante, Paulo. As obras de distribuição de energia elétrica, até 138 kW, elas também estão, eu já tinha colocado, então, isentas, né? Como também as obras de rodovias, dragagens, todas essas obras, o único senão é que eles colocam essas obras que já estão implantadas. Então, se eu tenho uma BR-101, né, ela já está implantada. Aí vem um projeto para duplicar. Bom, se é só duplicação, não precisa mais ter licenciamento ambiental. Né? Ainda que, como a gente viu, é bom esse exemplo, porque o impacto gerado com a implantação da BR-101, ele foi muito menor do que o impacto gerado com as obras de duplicação. Mas se isso já estivesse valendo, todo esse trabalho de duplicação da BR-101, ele sequer exigiria licenciamento ambiental. Né? A estação de tratamento de esgoto da Lagoa, que é aquela coisa. Né? Se a Casan agora quiser ampliar e esse texto prevalecer, ela pode duplicar, triplicar aquilo, jogar mais 3 lagoas no meio das dunas, não precisa mais de licença. E a obra já está lá, ele só vai ampliar, ele só vai fazer uma modernização. Isso está no texto que os senadores apresentaram. Vamos seguir, Paulo. A emenda 12 dispensa de licenciamento ambiental, e aí a sutileza de novo, né? Até que a gente atinja as metas de universalização do saneamento básico, que é uma outra vergonha, né? A gente estabeleceu meta, é igual a que essas convenções da ONU, né? A gente estabelece metas ambiciosas, ninguém cumpre, e aí a gente se reúne para jogar meta para frente e duplicar. Né? A universalização do saneamento básico é outro escândalo nacional. E aí eles fizeram uma emenda sobre encomenda. Né? De novo, como a gente não atingiu isso, e a gente vai ter que atingir, então obras de sistemas de estação de tratamento de água, esgoto e tudo que estiver associado a isso não precisa mais de licenciamento. Porque a gente precisa agilizar para atingir as metas de universalização do saneamento. Vamos lá, Paulo. Então é um erro justificando o outro. Né? Outra questão assim surreal. Né? A inscrição no CAR, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado pela Lei 12.651. Foi a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, foi aquela lei que fez a revisão do novo Código Florestal de 65. Lá nós conseguimos, no Senado, criar esse bendito Cadastro Ambiental Rural como instrumento de regularização ambiental de imóveis rurais. Agora o Senado está dizendo que isso não precisa mais ser exigido como requisito para a emissão de licença ambiental de autorização de supressão de vegetação. Então, assim, o CAR, né, que ainda está patinando, porque os estados, até hoje, todo mundo fica justificando não fazer, essa lei de 2012, até hoje,
os únicos cadastros validados são aqueles que foram validados por exigência da Justiça ou por pressão do Ministério Público. 99% dos carros estão parados, né, normas ambientais para serem validados. Mas agora, para resolver, já dizem que também isso não tem problema. Não precisa ter carro validado, ou nem precisa nem ter carro para autorização de supressão de vegetação. Seguinte, Paulo, a emenda 18, né? Além de tudo aquilo que a gente falou, né, que essa licença vai ser essa coisa autodeclaratória, já acabou o meu tempo. Sim. O Estado ainda vai ter a prerrogativa de fazer a avaliação disso por amostragem. Então, não preciso nem tomar cuidado. O cara declarou, mas vou fazer uma pequena amostragem para ver se aqui está bom ou não. Precisa. Então, assim, é uma perda de efetividade de todos os sentidos. Né? Seguinte, Paulo, que eu acho que tem um que questão também que a Carolina já levantou sobre unidades de conservação, terras quilombolas, indígenas, né? São emendas que retiram essa prerrogativa que hoje a gente tem, que no licenciamento, se o licenciamento, a obra, né, o empreendimento atinge terra indígena, quilombola, patrimônio tombado, enfim, isso você tem que consultar o ICMBio, consultar a FUNAI, eles estão simplesmente suprimidos. Né? Na maioria dos casos, isso aí acabou, e aí, portanto, você não vai ter mais nenhuma possibilidade de intervenção, né, desses órgãos na defesa desses bens que eles particularmente protegem. E, além disso, ainda tem uma emenda que diz que, mesmo naqueles casos em que se ouve esses órgãos, essa manifestação não é vinculante. Manifestou, mas tudo bem, não pode continuar como se quiser. É o seguinte, essa emenda 25, né, é bem interessante, porque aqui é também para proteger os bancos. Aliás, é uma outra coisa que no nosso sistema, né, sempre são blindados. Então, também ninguém esqueceu de deixar claro que os bancos podem financiar o que bem entender, que se der problema, eles não são responsabilizados por nada. Né? Então, o que diz é que os órgãos, eles não serão responsabilizados por eventuais danos ambientais daqueles empreendimentos que eles estão financiando, que eles estão viabilizando. Seguinte, esse aqui, olha, a emenda 28, foram duas emendas que alteraram a lei de crimes ambientais. O artigo 60 o artigo 67 da lei de crimes ambientais, ele trouxe um dispositivo bem interessante, que ele diz que se o funcionário público vai conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, né, ele pode sofrer uma pena de detenção. A emenda está acabando com isso. Seguinte, né? Primeira emenda retirou. Esse aqui fala de novo do projeto de interesse nacional, que foi depois a emenda do Alcolumbre, mas aqui é uma emenda ainda para dar um outro chumbo. Né? Mesmo assim, ainda, né, os critérios para essa licença vão ser depois estabelecidos em forma de regulamento. A lei geral não diz nada. Né? Está para frente. E quem vai regulamentar isso é o próprio governo federal. Bom, a outra emenda 31, ela também volta a atacar aquele artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. E aqui ele muda, a proposta foi mudar, né? E ficaria assim, conceder dolosamente o funcionário público licença, autorização e permissão. E o parágrafo único que previa, né, fazer aquela previsão foi suprimido. Eu não sei se vocês entendem, mas assim, é uma inversão completamente aqui né? Para você responsabilizar o funcionário, teria que comprovar que ele agiu. Né? Então, é uma porta aberta para a corrupção, né? É uma porta aberta para que a gente tenha, né, essa fragilização absurda, né, decorrente da pressão política que é feita por prefeitos, por governadores, em cima de técnicos da área ambiental. E, obviamente, a partir do momento em que a lei de crimes ambientais trouxe isso, e a gente sempre tem batido muito nessa coisa com os técnicos, né, vocês tomem cuidado, porque a coisa pode
cair nas costas de vocês. Então, muitos dos técnicos hoje já se seguram a essas pressões sobre esse argumento. Obviamente, eles procuraram retirar para facilitar esse tipo de jogo e de pressão, e aí, então, tecnicamente, está tudo resolvido, tudo pode, tudo está perfeitamente sustentável, equilibrado, em perfeita consonância com a ADS e um monte de outros. Vai lá, Paulo. Vamos para cá. Outra coisa interessante, né? A LC 140, que foi uma lei também que já começou a bagunçar com o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? É uma lei que veio para regulamentar um artigo da Constituição que dizia que os órgãos ambientais eles teriam que agir de forma integrada. A LC 140 fez o contrário, né? Botou o xixi em cada cantinho ali, ó. Vem até aqui, tu até lá. E aqui eles estão aumentando isso, né? Que prevalecerá sempre a manifestação técnica do órgão licenciador. Inclusive, na situação de lavratura de 2 autos de infração e outras medidas previstas em hipótese de incidência, né, de outro órgão que não é o licenciador, né, tem posição de manifesta-se pela não ocorrência da infração. Ocorrendo isso, né, ou seja, o órgão licenciador ele se manifesta pela não ocorrência da infração, ele faz cessar automaticamente os efeitos do auto. O que quer dizer isso? Houve uma licença, como esse caso agora do governador Celso Ramos. O INBA foi lá e deu a licença para suprimir vegetação de restinga primária. O IBAMA foi lá e autuou. O que esse artigo está dizendo é, num caso como esse, o órgão licenciador, que é o INBA, ele fala, não, eu não concordo com isso, e eu cesso automaticamente a infração emitida pelo IBAMA e está perfeito. Segue adiante, continua a boiar. Né? É uma forma de legalizar aquilo que é imoral. E aí esse é um ponto importante, Paulo, né? Porque a moralidade administrativa não é algo subjetivo, é algo que está lá no artigo 37 da Constituição. A administração pública não é só da ilegalidade, não é só da eficiência, da moralidade também, que ela não pode se afastar. Os nossos senadores se afastaram léguas da moralidade pública com um texto desse, né? Isso é razoável. Não é nem pouco. Vamos lá, Paulo. E aí eu estou acabando. O que nós temos pela frente? Uma tramitação bicameral em que esse texto vem da Câmara dos Deputados, um projeto de 2004 do Luciano Zica, que previa uma modernização e um aprimoramento do licenciamento ambiental, e ele foi completamente desvirtuado. Luciano Zica hoje está assim, horrorizado, não associa o projeto com o nome dele. Mas, enfim, ficou esse tempo todo com um monte de emendas e aí foi para o Senado. O Senado piorou bastante, o que já estava ruim. E pela tramitação, pelo regimento do Congresso, esse texto volta para a Câmara agora, porém esse retorno é só para a Câmara avaliar as mudanças que foram feitas pelo Senado e acatá-las ou não. Então, assim, não há mesmo espaço para grande modificação na Câmara. Na melhor das hipóteses, a Câmara poderia rejeitar essas emendas absurdas que o Senado apresentou. Vai fazer? Não vai. Por que eles não votaram já isso na Câmara? O projeto era um planejamento, ele estava tudo acertado. Vota no Senado no dia 21, na segunda-feira já entra no plenário para votação na Câmara e está nas lideranças tudo já acertado para aprovação. Essa mobilização, esse movimento que a sociedade promoveu rapidamente a partir da divulgação dessas informações do que ocorreu no Senado, foi o suficiente para fazer com que, pelo menos, o Hugo Mota segurasse, né, um pouco a pauta, a inclusão na pauta, mas eu tenho dito que não pode segurar isso a decreto, vai ter que pautar, obviamente. E aí entra a questão. A Câmara vai aprovar isso. Não dá para a gente ter ilusão. Aí passa a outra fase, que é a apreciação da sanção presidencial. E aqui é que eu acho que a gente tem que reforçar muito essa mobilização sobre o presidente Lula, porque é inadmissível que o governo federal, que em boa parte negociou para que isso tramitasse dessa maneira, agora no Senado, ele tenha pelo menos o compromisso de, no mínimo, garantir que aquele dispositivo da Constituição, que a Carmen muito bem destacou, né, que é esse dispositivo que
garante a todos, né, um ambiente ecológico equilibrado e que é dever do Estado fazer com que esse direito seja garantido, que isso não seja solapado com emendas, com dispositivos absurdos como esse que a gente mencionou até agora. E aí, portanto, compromisso de verdade. No mínimo, esses artigos que representam inconstitucionalidade direta, nós temos que cobrar sem meias palavras. Ah, mas o presidente não tem base no Congresso, eles vão derrubar o veto. Ótimo, derrubem. Mas aí, pelo menos no âmbito do Executivo, essa responsabilidade não está com o presidente que foi eleito com a base popular. Né? E nós temos que deixar claro isso, inclusive para fazer esse tensionamento. Né? E não usar esse argumento de que não tem base e o Congresso pode derrubar o veto para, por antecipação, eu já não vetar. Não faz o menor sentido isso. E o fundamental, né, para terminar mesmo, o Roberto já também um pouquinho. Ele nunca deu um microfone para o João, porque... Mas o fundamental é isso, que a gente continue mantendo essa mobilização, porque é a única forma que a gente tem. É ilusão achar que nós vamos sensibilizar, que nós vamos, com argumentos, aí estar, né, fazendo com que os nossos deputados e senadores mudem de opinião. Né? Mas sobre o governo federal, sobre um governo que tem uma base popular, um governo que pretende, né, se reeleger, no mínimo, a sociedade tem que continuar firme, marcando isso e exigindo, no mínimo, eu digo, esse comportamento da presidência com os vetos desses dispositivos absolutamente inconstitucionais que estão aí no texto, fora disponível para a sociedade. É isso, Paulo. Obrigado. Pessoal, então, nós estamos com... Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos à nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da distinção jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube e nas nossas redes sociais. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Bem, Paulo, estamos de volta aqui. Então, Paulo Horta, Alberto aqui. Então, a gente vai abrir agora para perguntas do nosso auditório, senhoras e senhores. Daí eu repito a pergunta aqui no microfone para a galera que está assistindo online também poder interagir. Primeira pergunta. Você quer chegar aqui na frente? Chega aqui na frente. Para sair bem direitinho. Se quiser, melhor. Senão eu repito ela também. O bicho chega mais do lado da Carol agora para sair todo mundo. Boa noite. Tá? Bom, eu tenho, primeiramente, obrigado aí pela apresentação. Bom, eu tenho duas perguntas, assim. A primeira, um pouco sobre a hierarquia da coisa, porque, tipo, a gente tem resolução do programa nacional, mas existem resoluções estaduais também, né, que delimitam
aplicam regras específicas. E aí eu fiquei pensando sobre, enfim, uma coisa para você, a gente considera nessa lei aprovada, também que ela já desmonta o problema muito mais, né? Existiria a possibilidade muito real, tendo em vista a situação de, tipo, resoluções estaduais segurarem um pouco isso, não sei. E aí, uma coisa um pouco mais específica sobre, tipo, vamos, né, ser esperançosos e considerar que o Lula vai vetar o projeto, vai vetar vários, né, tipos, que eu já nem sei se vai acontecer, porque enfim, o governo está super envolvido aí na tramitação do projeto, né? Tem um texto bem legal na Suma 1, que fala sobre como o governo Lula participou plenamente na tocada da boiada aí para o projeto ser aprovado. Se ele vetar, volta para o Congresso derruba o veto. Pode acontecer do STF ir lá e julgar constitucional, poderia ser um caminho. Obrigado. Excelente pergunta, Bruno. Começando com relação à questão da competência, tá? Então, a gente tem duas regras gerais em relação à competência em matéria ambiental, tá? Porque a gente pode dividir aqui a competência legislativa, que é o caso, da competência administrativa. Tá? A regra geral em relação à competência legislativa é que ela é uma competência concorrente. O que quer dizer quando a gente fala que a competência é concorrente? Significa dizer que mais de um nível da federação pode exercer a competência legislativa, só que nesse caso, cada união estabelecer as regras gerais e os limites. Tá? Então, essa lei, sendo aprovada, ela vai estabelecer essas regras gerais em relação ao licenciamento. Tá? Não significa dizer que existe uma hierarquia entre a regra federal e as regras estaduais. Tá? Entenda bem, não é que existe uma hierarquia. Mas existem limites estabelecidos pela legislação federal, né, que não podem, enfim, ser ignorados. Só que aqui, na regra da competência também concorrente, na área ambiental, a gente costuma dizer que o Estado e o município, aí, acho que tem a ver com a sua pergunta, ele pode proteger mais, né, não pode proteger menos, tá? Seria muito bom se isso acontecesse, mas você mesmo reconhece na sua pergunta que é algo realmente de difícil concretização, tá? E aí a pergunta do que fazer, né, Bruno? Porque realmente a gente tem um texto constitucional que estabelece esse dever, né, claramente para o poder público de proteger de maneira efetiva esse meio ambiente. Na área ambiental, os princípios também bem importantes, né, que são discutidos também muito na ordem internacional, que é o princípio da progressividade, a vedação do retrocesso em matéria ambiental. A ideia da progressividade é que a nossa legislação ela deve avançar sempre para proteger mais, nunca para proteger menos. Daí a ideia da vedação do retrocesso, né, que aqui, enfim, do início ao fim, né, como o professor Deus também bem pontuou, de maneira bem detalhada, a gente só vê retrocesso realmente nessa legislação. Eu coloquei essa questão para duas juristas que eu respeito muito, que eu tive contato na semana passada, são minhas amigas, são da área ambiental, a professora Ana Marquesana, a professora Annelise Segueira, são duas promotoras brilhantes do Rio Grande do Sul. Eu coloquei essa questão, o que fazer? A pergunta que você fez agora, eu fiz para as duas. Elas me disseram, né, eles falaram, olha, Carol, o que vai acontecer na prática é mais judicialização. Porque o fato da legislação, né, vedar o dever geral de proteção do meio ambiente, que surge do texto constitucional, vai trazer só mais segurança jurídica essa legislação. Né? E na prática, o Ministério Público vai ter que trabalhar muito mais. Vai entrar com muito mais ações, e na minha opinião, vai gerar um clima de insegurança jurídica muito grande também, né, para esses empreendedores, né? E fora os impactos também que a gente pode ter a nível internacional, né? Porque fere de maneira muito clara os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Né? Eu acho que, assim, essa elite do agro, essa elite retrógrada que está no país, na minha opinião, é uma elite bastante burra, né? Porque hoje a gente tem toda uma normativa internacional, orientações que alguns estados seguem, de não adquirir produtos onde não existe essa proteção ambiental muito clara. Então, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de que todo mundo ganha protegendo bem o meio ambiente. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Né? E é uma pena que as pessoas não percebam isso. Né? E como fala o Beck, a gente tem feito um bumerangue. Né? O risco que a gente cria, ele vai e volta. Né? Com um bumerangue.
Mesmo as classes dominantes, é claro que a gente também tem que fazer a discussão de justiça ambiental, a gente sabe que as pessoas também mais ricas têm como se proteger melhor, mas, enfim, projetos como o do Sulfite de Asfalto é que mostram que a gente, todos podem sofrer de maneira grave as consequências. Só uma complementação rápida, a judicialização ela provavelmente vai ocorrer, mas a judicialização não ocorre após a finalização desse processo, quando isso efetivamente vira lei. Então, pode fazer depois a contestação da constitucionalidade da lei. Só que nós temos aqui dois exemplos bem práticos, né? O caso da revisão do Código Estadual do Meio Ambiente também foi judicializado. Nós tivemos vários dispositivos, né, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já declarou inconstitucional, mas isso leva um tempo, né? No campo de altitude, por exemplo, que é o que agora, recentemente, nós conseguimos que a PGR ingressasse com ação direta de inconstitucionalidade no STF. O problema é que essa judicialização é o último recurso, né? E a justiça nem sempre é tão rápida. Enquanto isso, a degradação corre solta. É o caso também do nosso plano diretor. Logo que foi aprovado, que é aqui, né, mas antes mesmo da aprovação, levantamos isso até na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vereadores, a série de inconstitucionalidades que o texto trazia. Logo depois que foi aprovado, isso foi encaminhado ao Ministério Público. Só agora, recentemente, esse ano, que o Ministério Público ajuizou a ação. Nesses 2 anos, olha a quantidade de edificações que estão saindo aí. Então, tem esse problema. Só para completar aqui, né, um grande argumento, né, que o licenciamento ambiental trava o desenvolvimento, né, que é muita burocracia. Só que a gente não atinge o alvo principal, né, tem investimento nos órgãos ambientais, né, a gente precisa ter equipes, precisa ter mais técnicos, a gente precisa de mais pessoas para trazer essa garantia e para ter maior velocidade também nos procedimentos de licenciamento ambiental. Então, a gente vê que não existe um investimento maciço, realmente as coisas não são feitas para funcionem de maneira adequada, e quem já trabalhou em ambiental tem certeza disso, né? Enfim, não que eu achasse, imaginasse, antes de trabalhar no ambiental, que fosse tudo lindo e tudo maravilhoso, né? Mas quando eu terminei o mestrado aqui em 2004, eu fui convidada vou saber quantos anos eu tenho agora, vou fazer as contas. Mas eu terminei o mestrado, fui convidada para ser assessora jurídica da Superintendência do Meio Ambiente, que é um órgão que estava sendo reestruturado e sendo criado na Prefeitura de Salvador. E aí eu tive a certeza absoluta de que era uma função simbólica, assim, que as coisas escapam, as coisas não funcionam bem, né? E aí é muito barulho para a gente conseguir dormir, né? Mas, enfim, a gente ainda tem instrumento para lutar, né? E agora, com o fim do licenciamento ambiental, como eu falei, a última barricada. Agora, a gente não tem instrumento administrativo para fazer de maneira efetiva essa proteção. Boa noite, muito obrigada. Meu nome é Jéssica. Muito obrigada pela presença, assim, acho que esclareceu muitas coisas e é confuso, né? Eu fiquei pensando ali em perguntas e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi só que cenário é esse, né? Porque eu acho que conforme vocês iam falando, iam apresentando e pelo que a gente está vendo, né? É inacreditável, assim, né? Parece, tipo, tá, que isso, né? É uma extinção, tipo, escrachada, assim, porque não parece real, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, né? E eu fiquei pensando nesse cenário político escrachado que a gente está tendo. E em que momento da história política a gente teve esse cenário exposto de projeto e quais os padrões que a gente consegue reconhecer, sabe? Porque eu imagino que não seja a primeira vez que vem um projeto assim, porque, né, desde 2004, tipo, não é um projeto de agora, é algo que vem sendo trabalhado durante muito tempo, mas eu fico pensando em que momento isso acontece de ser empurrado, porque é um projeto, tipo, é um projeto de lei escrachado, assim, né? Ele não tá, não tem nem termos jurídicos difíceis para dificultar que a população não consiga reconhecer as coisas que estão sendo derrubadas ali. Então, acho que a escrita do projeto de lei, ela é realmente bem escrachada, né, das coisas que querem derrubar, das questões de leis, assim. Então, acho que quais os padrões, né, que a gente consegue reconhecer, assim, sobre esse tipo de projeto de lei e cenário que a gente tem
político, e eu fiquei pensando também sobre, e o meu amigo Carlos me ajudou na reflexão, sobre essa desconexão, né, entre as metas climáticas que a gente tem, né, que não faz sentido nenhum, realmente tipo, passar a boiada e soar como hipócrita, né, tipo, como um país hipócrita, assim, né, de que a gente está dentro de toda essa perspectiva de cenários climáticos, e aí vem um projeto de lei como esse, e, enfim, né, como que isso aparece, assim, para visibilidade exterior também, né, tipo, como que isso é visto, assim, como que a gente está lidando com isso. E eu gostei muito da sua fala, né, que você falou sobre algumas coisas elas serem assim e a gente acabar caindo nessa insegurança jurídica, né, muitas vezes. Mas como que a gente está se posicionando, assim? Porque parece muito fatalista, né, quando a gente pensa nas questões legais e fica pensando, tá, mas se a lei não está funcionando e se uma pessoa que, como vocês, tentam ingressar num órgão ambiental e sai frustrado, né, porque quase como se não tivesse caminho ali para você atuar por algo bom, então que caminho a gente pode estar tomando, né? Vai ser sempre essa insegurança, não insegurança, né, mas esse fatalismo de tipo, não dá para ingressar ali porque ali, né, tem uma outra organização política que já está fadada e decidida à devastação. Eu acredito que a mobilização popular ela é muito importante, né, e eu acho que é o que está fazendo mais sentido nesse momento, mas fico pensando também como levar isso de fato para a população, né, porque eu acho que não é só tipo uma desinformação da população sobre o assunto, porque a coisa é escrachada, mas é esse conformismo, sabe? Esse conformismo com algumas coisas, esse costume também que o capitalismo empurra para as pessoas, né, de estarem acostumadas a não ter tempo e a viverem nesse meio urbano sem pensar realmente na preservação das coisas, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, tipo, esses padrões que a gente parece muito complexos, mas esses padrões históricos de cenários escrachados como esse, né, que a gente tem politicamente, como reconhecer esses padrões, né, na história e como que a gente pode estar se posicionando, assim. E eu gostei muito da palavra simbolismo, né, porque eu acho que a gente sente bastante isso na pele, de como as leis, elas cada vez mais, e os cargos, né, ambientais, eles cada vez mais parecem simbólicos do que realmente atuantes, né. Enfim, acho que é isso. Jéssica, né? Muito boa a reflexão também, Jéssica. Bom, na verdade, Jéssica, eu acho que isso que está acontecendo hoje de maneira muito clara na legislação ambiental. Já viu esse filme recentemente também em outras áreas, né? A gente viu todo o desmonte, por exemplo, da legislação trabalhista, muito recentemente, a gente sabe, né, que tem acedeu ao poder para realizar realmente esse objetivo, né, no cenário da Dilma, haveria dificuldade de passar toda a reforma que a gente viu acontecer na CLT, todo o desmonte dos direitos trabalhistas, a reforma previdenciária também, retirando direitos. E a gente tem que lembrar que a gente está diante do pior Congresso Nacional de todos os tempos, né? Então, eu tive há uns 2 anos com o Pedro Gonçalves e ele dizia, olha, realmente o cenário está sendo direita muito forte. Então, a gente vê que uma coisa tem tudo a ver com a outra. E hoje, a sensação que eu carrego, Jéssica, é uma sensação de desalento, a mesma sensação que eu vi nos olhos e nas palavras dos meus colegas que ensinavam no trabalho. Chegaram em sala de aula e disseram, olha, eu vim aqui dar aula para vocês de história do direito, porque o colégio não existe mais. Né? Então, acho que a importância que o licenciamento ambiental tem nesse cenário, né, o assassinato do instrumento, vou usar essa expressão, é forte, mas eu acho que é isso que está acontecendo, da forma como está sendo operado, orquestrada pelo Congresso Nacional, põe em xeque realmente todo o sistema de educação ambiental, né? Mas tem um contexto aí por trás, que é o contexto do liberalismo, que atua dessa forma, né, e leva realmente a esses fracassos, né? E aí a gente volta para a pergunta de novo, né? Como fazer, o que fazer, como agir, né? É um cenário realmente muito difícil, né? Acho que a gente vai ter as judicializações, eu espero que as relações internacionais surtam algum efeito, né? Que os mercados
feche as portas dentro do país, né, para que eles simplesmente peçam essa decisão. E eu acho que, às vezes, é o mercado que dá essa resposta mesmo, né? Ela é mais eficiente quando, enfim, a gente tem mercados fechados também, aquele tipo de produto, né, que não tem nenhum tipo de garantia de proteção ambiental, né? Mas é difícil pensar em saídas, confesso. Bom, Jéssica, o Guedes ofereceu um curso de Ecologia Política, que eu acho que se ficasse um mês no curso dele, daria para ter uma boa resposta. Acho que eu não vou ter esse tempo todo, mas eu só queria lembrar, nós estamos num quadro de degradação, no nosso Congresso Nacional, como o Cadinho mencionou, é assustador. Isso tem uma relação direta com as nossas escolhas. Nós é que colocamos esses parlamentares lá para nos representar. E esse nível de politização da sociedade brasileira é muito baixo, muito inconsequente, eu diria. E aí eu só queria traçar um paralelo. Nós tivemos vários momentos recorrentes, esses ataques à legislação ambiental, principalmente. Na revisão do Código Florestal não foi diferente. A tramitação da revisão na Câmara foi um desastre. Aquele relatório do Aldo Ribeiro, que era um deputado comunista da base do governo, na época o presidente Lula, ele apresentou um relatório que destruiu completamente tudo que a gente tinha no Código de 65. Inclusive eliminando aquela figura de APP, de reserva legal. No Senado, na época, incrível que pareça, ele conseguiu reverter tudo aquilo e conseguiu restabelecer um texto que minimamente minimizou e muito aquele estrago provocado na Câmara. Dessa vez a gente está assistindo o inverso. O que veio ruim da Câmara piorou muito no Senado. E sempre a gente tinha o Senado com uma Câmara alta, ali o nível de discussão era mais elevado. Nem isso mais a gente tem. Por quê? Por essa falta de cuidado nosso na indicação de quem está lá nos representando. Hoje, esse quadro é assustador. Isso passa para avaliar composição de câmaras de vereadores, assembleias legislativas, está sendo pior ainda. Eu acho que um caminho também é esse, a gente aprimorar a democracia, nesse sentido de ter uma sociedade mais politizada que faça melhores escolhas de quem está lá nos representando. Maravilha. Só um comentário também como mediador aqui. Duas coisas assustam. Uma dessa é que o Senado piora. E a segunda é que tem um caráter bastante suprapartidário essa coisa. Tá? Não é uma coisa assim tão fácil de definir. Então, esse veio suprapartidário mesmo saber quem fez a proposta da lei. Tá? Então, é uma coisa bem complicada mesmo. Só o meu único comentário que eu farei como mediador. Paulo, nós temos 6 minutos e 7 inscritos. Então, obviamente, o papo aqui vai continuar depois da nossa... Aparecer aqui. Depois da nossa transmissão. Não está aparecendo. Foi. Agora foi. Não foi. Foi. Contato. Foi. É mais baixo? Foi. Opa. Então, mesmo depois da nossa transmissão, a gente vai continuar. Então, venham aqui no CCB, que a coisa vai longe aqui, tem 7 pessoas inscritas para falar. Paulo, como é que vou passar a palavra para você tomar uma decisão aí quanto a essa questão de... Tá. Vendo, faltam 4 minutos. Pessoal, 4 minutos para a gente encerrar. Eu não sei se Elenira Vilela ou o doutor Roberto já estão no estúdio, mas a gente gostaria, para não perder tempo, agradecer demais a Tari e ao Raul, que estão nos bastidores ali do nosso estúdio virtual, do programa especial Ecoconsciência, do canal da Cooperativa de Comunicação Zacap. Então, eu passo agora 2 minutos para cada um, para a Carol, para o João, fazerem ali suas palavras finais para aqueles 183 internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Mas, infelizmente, a gente encerra no virtual, mas continua no real. Aqueles que estão aqui vão ter esse privilégio de continuar a discussão do que é o PL da devastação. PL não, que é o PL também é da devastação, mas o projeto de lei da devastação. Carol.
Acho que a síntese que eu posso trazer, né, do que foi discutido aqui, do que eu coloquei, eu acho que é necessidade de haver realmente uma mobilização social, né, acho que isso é fundamental nesse momento. Temos um projeto de lei que é evidentemente inconstitucional, tudo aquilo que eu falei, né, então, enfim, viola de maneira frontal o artigo 125 da Constituição Federal, né, e acho que a justiça tem que existir, né. Acho que é o que nos resta agora, enquanto sociedade. A gente está, de alguma forma, impedir que o cenário pior ocorra, que se concretize, que pelo menos, como o professor já falou, né, essas alterações nefastas que deram no Senado não sejam punidas, né, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, e caso, né, haja esse acolhimento, uma pressão aí pela não sanção, né. Eu acho que é o que nos cabe aqui a fazer, né. Vou na mesma linha que a Carol, né? Acho que reforçar esse pedido para que todos nós possamos estar aí, auxiliando nessa mobilização, nessa discussão, para que as pessoas conheçam e tenham ciência da ameaça que isso representa, né? A eventual aprovação desse texto. E, fundamentalmente, né, lembrar que essas mudanças, elas não só acabam com o instrumento de licenciamento ambiental, mas elas comprometem a própria essência da política nacional do meio ambiente, que é uma política que foi instituída lá nos anos 80 para ser uma política de Estado, não uma política de governo. E nós não podemos tolerar que essa conquista da sociedade seja de forma sorrateira, solapada, como está sendo tentado fazer agora com esse projeto de lei de 2159. Pessoal, então, para a gente terminar, e talvez terminar, encerrar a transmissão com um pouco mais de esperança, 2026 está aí. Né? É a hora de nós refletirmos sobre qual foi a nossa participação nas eleições passadas. Se a gente deu sangue, é a hora de dar de novo. Se a gente não deu, não vai ter outra hora de dar. O ano de 2026 será o ano de nossas vidas. A manutenção de um Congresso e um Senado como esse pode, de fato, produzir cenários ainda piores do que aqueles descritos por Carol. Eu lembro aquilo que eu tenho insistido em todas as falas da graduação após, em todo canto que eu ando, tenho insistido que nós estamos rumando para um holocausto planetário. Essa palavra holocausto foi escolhida porque sai trabalho acadêmico que nos diz com todas as letras, se a gente manter as coisas como estão, mais de 800 milhões de pessoas deverão morrer por conta de questões ambientais e climáticas até meados desse século. É isso mesmo, é 10 vezes pior do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muito pior do que aconteceu na pandemia. E uma lei como essa aprofunda essa crise. Pode transformá-la em algo mais grave, como descrito nesse trabalho. Esse trabalho ele coloca que esse holocausto ele pode chegar a 2 bilhões de pessoas, ou 4 bilhões de pessoas, a metade da população do planeta, se nós nos curvarmos diante de pessoas sem escrúpulos, sem caráter, canalhas como esses que aprovaram o PL 2159 no Senado. Então, nós vamos ter que fazer a diferença, como nós fizemos domingo passado. Né? Santa Catarina veio a Florianópolis, ocupou a Ponte Arcílio Luz e fez, de fato, uma mobilização para deixar todo mundo que esteve lá muito orgulhoso de ter ido. Mas pode ter mais, gente. Cada um pode chamar o amigo, a amiga, os parentes, o vizinho, a vizinha, e, de fato, apontar o dedo para os senadores e para os deputados que aprovaram esse absurdo. E é muito importante nós sabermos que nós que estamos aqui, vocês que estão nos acompanhando pelo X ou pelo YouTube, não são signatários desse projeto de lei. Ao contrário, vocês estão lutando contra esse projeto de lei. E nós, nesse caso, sim, temos
pessoas que nós precisamos repudiar suas atitudes. E esses são, por exemplo, os 3 senadores por Santa Catarina, que, sim, aprovaram essa excrescência no Legislativo Federal. Então, é muito importante que, por exemplo, senhor amigo, se retrate, tire sua assinatura desse Congresso, faça alguma coisa. O senhor foi professor dessa casa, foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina. O que o senhor fez no Senado Federal é um desserviço não só para a sociedade catarinense, mas é um serviço para a humanidade. E é importante todos nós deixarmos uma mensagem clara para o Hugo Mota. O Hugo Mota tem que segurar esse projeto de lei e trabalhar as alternativas como um substitutivo, para que nós tenhamos, por exemplo, uma mitigação de danos, para que nós tenhamos a pressão, sim, sobre aqueles que aprovaram esse absurdo. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.